Olá! Nessa aula de hoje vamos aprender um pouco mais sobre CIPOC. Mas antes de começar a falar sobre CIPOC, eu quero começar me apresentando. Eu sou a Denise, sou formada em administração, tenho extensão em gestão de processos de negócio e pós em gestão de negócios. Sou certificada CBPP pela ABPMP Internacional e tenho 14 anos de experiência com análise, desenho, melhoria e transformação de processos de negócio. Vou deixar aqui meu LinkedIn para que você possa se conectar e tirar eventuais dúvidas que surgirem dessa aula. Vamos lá? O que é o CIPOC? O CIPOC, para começar, é uma abreviação das palavras em inglês S de supplier, que são os fornecedores, I de input, que são as entradas, P de process, que é o processo, O de output, que são as saídas, e C de customer, que são os clientes. Tá, já aprendi o que são as letrinhas, mas o que de fato é o CIPOC? O CIPOC é um diagrama que tem como função reunir as informações necessárias a fim de demonstrar de forma clara e visual quais são as entradas e saídas de um processo, seu início e término, a sequência de atividades do processo e os clientes. O CIPOC é mais uma forma que você tem para pensar e propor novos caminhos que tragam resultados melhores. É mais uma opção para te ajudar a colocar no papel tudo o que você precisa saber sobre o processo e, assim, perceber o que está dando certo e o que não está. Tá, mas para que serve o CIPOC? O CIPOC serve para entender em uma visão macro o que o processo faz, quais são suas fases, para qual finalidade o processo serve, onde os seus esforços estão localizados. Ele também serve como base para o planejamento e a construção do escopo de um projeto ou melhoria de processo, a relação e a dependência com outros processos da organização, buscando assim evitar desperdícios e não conformidades. O CIPOC também identifica os elementos relevantes e ajuda você a aumentar o seu conhecimento sobre as suas necessidades, identificar oportunidades de melhoria e eliminar tarefas desnecessárias. Tá, então aprendi já. Como é que eu vou fazer esse CIPOC? Bom, a primeira coisa que você vai precisar fazer é definir onde você quer colocar. Pode ser num Word, pode ser no Excel, pode ser no PowerPoint, ou pode ser numa folha de caderno. Basta um papel e uma caneta. Você vai pegar, vai separar essas 5 colunas, e a partir daí eu vou junto com você. No S, na coluna S de Supplier, você vai listar quais são os seus fornecedores. Podem ser internos, se o seu processo for departamental, ou pode ser externo, se o seu processo for interfuncional. Na coluna I de input, você vai listar as entradas do seu processo. Pode ser uma tarefa, um e-mail, um evento. Você vai identificar aquilo que entra no seu processo. Na coluna P, você vai listar as atividades que compõem esse processo. São as macroatividades. A ideia aqui não é detalhar o processo, é dizer quais são as principais atividades do processo. Elas variam entre 5 a 6 atividades. Na coluna O de output, são as saídas do seu processo. Depois de realizar as tarefas ou as atividades, o que você irá entregar? A resposta dessa pergunta é o que você vai colocar nessa coluna. E na coluna C de cliente, você deve responder: para quem eu faço essa entrega? Quem vai consumir a entrega desse processo? Essa resposta também é o que você vai colocar nessa coluna. Bom, vamos fazer um exemplo prático? Quem aí gosta de pizza? Eu adoro pizza, como todo domingo. Então, o que vocês acham da gente fazer um CIPOC de um processo de fabricação de pizza? Vamos lá? Quer dizer, vamos fazer o seguinte, você vai pausar esse vídeo, vai tentar fazer esse processo de fabricação de pizza, e quando você terminar, você dá o play de novo, e a gente faz junto e você vê como ficou. Pode ser? Dá o pause no vídeo. Bom, voltando agora, vamos fazer esse processo de fabricação de pizza. Lá no S de supplier são os meus fornecedores. O meu fornecedor pode ser o processo de atendimento a pedidos, uma vez que para eu produzir uma pizza, alguém precisa ter me pedido isso. Então pode ser o seu fornecedor pode ser o processo de atendimento a pedidos. Também fornecedor de materiais diretos para a fabricação da pizza, fornecedor de internet para você receber os pedidos dessa pizza,
fornecedor de telefone, fornecedor de eletricidade ou outro fornecedor que você identificar relevante. Na coluna I, de entradas dos inputs, nós vamos colocar o pedido no site, o pedido no balcão, pedidos no aplicativo, pedidos pelo telefone. No P de processo, nós vamos colocar as principais atividades. Então, eu vou preparar a massa, incluir o recheio, colocar a pizza para assar, retirar a pizza do forno e embalar a pizza para entrega. Ótimo. Agora nós vamos para a saída, output. Na coluna 8, é a pizza pronta, é a entrega do meu processo de fabricação de pizza. E na coluna C de cliente, pode ser o processo de entrega da pizza ou efetivamente o cliente final. Bom, mas e se aqui no P eu colocasse receber pagamento do cliente? Você acha que ficaria certo? No processo de fabricação de pizza, a sexta atividade da coluna P ser receber o pagamento do cliente. Faz sentido para você? Vamos refletir sobre isso? Bom, se a coluna P tivesse a ação receber o pagamento do cliente, será que essa atividade realmente seria de responsabilidade de quem estava fabricando a pizza, do pizzaiolo? Ao receber o pagamento do cliente, o pizzaiolo perderia tempo recebendo o dinheiro, anotando esse pagamento e precisando higienizar as mãos para a produção da próxima pizza. O processo é fabricar pizza. Este processo deveria receber pagamentos? Bom, esse é um exemplo para fazer você pensar nas seguintes questões. Quais atividades no dia a dia passam por você, mas não deveriam passar? Quanto do seu tempo você dedica a realizar alguma coisa que não ajuda a atingir os objetivos do seu processo ou da sua área? Você sabe quais atividades ou tarefas importantes que ajudam a entregar resultados mais eficientes? Responder essas perguntas ajuda a definir o que de fato gera valor e é o primeiro passo para deixar os processos mais inteligentes. Sem essa reflexão, qualquer análise ou mudança pode ser em vão, gerando ineficiências e atividades desnecessárias. Atribuir um responsável pelo processo pode também ajudar você na definição das etapas do processo, o que facilitará na identificação das demais colunas do CIPOC. Aprendi, então, como fazer um CIPOC, mas quais as vantagens eu tenho de utilizar o CIPOC? Ele é rápido, vocês puderam ver, ele é simples, é fácil de preencher, ele requer somente um modelo em planilha, um documento Word, ou uma folha de papel e uma caneta. Pode ser um papel pardo, anotou com a caneta, colou na parede para se lembrar, olhar e se lembrar. Ele quase não precisa de treinamento, porque ele é bem didático, auxilia no entendimento dos envolvidos naquele processo antes mesmo de iniciar um mapeamento completo e detalhado, e ele é flexível, podendo ser construído para análises de processos ponta a ponta, os interfuncionais, bem como de processos pontuais de um departamento. E ele também pode ser utilizado para desenho do escopo de um projeto. Muitas vantagens. Mas como tudo tem desvantagem, tem vantagem e tem desvantagem. Então vamos ver quais são as desvantagens. Ele não detalha. Bom, se for necessário entender cada etapa, cada tarefa, cada detalhe do que acontece dentro do processo, então o CIPOC não é mesmo recomendado. A visão dele é macro, é ampla e não é detalhada. E ele também não serve para automatização de processos. Para a automatização, é necessário que você faça modelagem do processo com muitas outras informações. Então, também nesse caso, o CIPOC não é recomendado. Então, quando eu vou fazer o CIPOC? Quando utilizar o CIPOC? Bom, há vários momentos em que você pode e deve aplicar o CIPOC. Por exemplo, em iniciativas de melhoria de processo, para fornecer uma visão geral para novos funcionários entenderem como funciona a área, como funciona aquele processo, para entender superficialmente, sem detalhes, como falamos anteriormente, e rapidamente o que o seu processo faz, já que ele dá uma visão clara e ampla, e o visual é muito mais rápido de entender. Para analisar o que o seu processo recebe e o que ele entrega, para analisar quem são os fornecedores do seu processo, para entender se o que o seu processo produz está alinhado com a missão que ele tem, para saber o que dá início, o que faz o seu processo começar,
quando é preciso analisar o volume de entradas nos processos e os produtos que ele entrega, permitindo identificar gargalos e valor agregado ao próximo processo. E para a obtenção de um consenso inicial sobre o escopo do projeto ou processo. Vamos aplicar nosso conhecimento? Eu vou fazer aqui algumas perguntas para você. Você vai pausar o vídeo, vai responder e depois você volta para ver se acertou. Vamos lá? Primeira pergunta. O CIPOC pode ser utilizado para definição de escopo de projeto? Sim, o CIPOC é uma ótima forma de você definir claramente qual é o seu ponto de estudo, seja ele projeto ou processo. Vamos para a segunda pergunta. O CIPOC serve para escolher a priorização dos processos que necessitam de um maior detalhamento? Não. Esse não é o objetivo. Para escolher os processos que necessitam de maior detalhamento, existem outras ferramentas disponíveis. Vamos para a terceira pergunta. Como fazer um CIPOC sequencial se o meu processo possui múltiplas decisões? Bom, o CIPOC é o caminho feliz do processo, ou seja, ele não vai mostrar as múltiplas decisões. Porém, nada impede que você faça o CIPOC com a trilha que você quiser, com o caminho que você deseja conhecer ou com o caminho que você deseja melhorar. Vamos para a quarta pergunta. O que eu não devo fazer no CIPOC? Bom, aqui vão algumas dicas. Colocar as atividades no gerúndio ou verbo no passado, colocar palavras que definem o objetivo do processo, como, por exemplo, contratar pessoas rápido, melhorar os relatórios. Saídas vagas, como clientes satisfeitos ou que contém especificações como relatórios entregues a tempo. Mão de obra e outros recursos não consumidos no processo. Eles não disparam o processo e não sofrem transformação. Políticas e regras não devem ser incluídas como entradas. Elas guiam o processo, mas não são trabalhadas por ele. Entradas podem incluir instruções operacionais que são necessárias para quem executa as atividades de fato. Vamos para a quinta pergunta? Por qual coluna do CIPOC eu devo começar? Será que tem alguma específica ou eu posso começar com qualquer uma? O ideal é começar com a definição do processo principal, na coluna P, deixando claro onde ele começa e onde ele termina, para ter maior clareza sobre o processo. É importante que o processo tenha, no mínimo, 5 e, no máximo, 6 atividades principais, como já falamos anteriormente. O objetivo aqui, como eu disse, é ter uma visão macro, não detalhada. Dessa forma, você vai listar todas as etapas do P e depois completar o restante do CIPOC. Bom, esse é o CIPOC e eu espero que você tenha gostado das informações que eu te passei e espero que tenha aproveitado. Qualquer dúvida, pode me acionar pelo LinkedIn. Abraços e até a próxima.